Bom dia! Acredito que agora vai dar certo. A internet acabou travando um pouquinho, mas estamos aqui novamente. Que bom poder estar aqui com vocês, iniciando essa semana, conversando um pouquinho, uma segunda-feira de manhã, podendo desejar a você uma excelente semana. Deixa eu enviar uns convites aqui. Bom dia, Dai! Seja bem-vinda! Consegue me ver, me ouvir bem? Como que está a imagem? Como está o som? Bom dia, Silvia! Bom dia, agora eu estou te vendo. Vamos ver se te ouvindo. Bom Agora dia, eu não vejo você, mas nos contem se vocês nos veem, como que tá a imagem. eu estou te vendo, estou te ouvindo agora. Eu te ouço, eu só não te vejo. Ah, não tem problema então. Continua. Vai daí, porque senão a gente não vai terminar nunca. Pois é, mas eu acredito que, bom, se você tá conseguindo me ouvir, me ver, tá Tá ótimo, né? É ótimo. excelente. Até tô entrando aqui no computador para ver se eu vou conseguir ver e ouvir também por aqui. Beleza. Acredito É que isso que eu ia sim. perguntar. Vocês que estão ali acompanhando a gente, se vocês estão conseguindo ver e ouvir. Gente, é bug do Instagram mesmo. Isso acontece de praxe, né? A gente nem estranha mais, né, Silvia? Gente, mas confirme para nós como que está o meu som, depois como que está o som da Silvia. E é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, iniciando essa semana, conversando um pouquinho. E com a minha convidada especial, Silvia Matos, nutricionista, psicanalista, também escritora. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre processos. Que será, hein? Mas é um prazer e uma honra muito grande poder estar aqui novamente com vocês, conversando. Enquanto a gente vai conversando com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários que a gente vai conversando, explicando para vocês. E não deixem de clicar ali no aviãozinho e entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Convide seus amigos, seus familiares e venha aqui conosco. A live, gente, eu gosto sempre de também lembrar, né, Silvia? Que a live vai ficar salva. Então, se caso você não conseguir assistir ou precisar sair, fica tranquilo que a live ela vai ficar salva e vocês conseguem assistir o conteúdo dela depois também, sem problema algum, tá bom? Mas não deixem de compartilhar. Gente, Silvia, bom dia! Vou deixar você se apresentar. Que prazer estar aqui com você novamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Já comeram a frutinha de vocês hoje? Comeu, Ananda? Hoje Não ainda ainda. não. Enfim, é que aí é mais cedo do que aqui, né? Aqui já é 10:30 da manhã, então 10:37 agora. Tudo bem, vou te perdoar só por causa disso. Então, Eu sou Silvia a Nutri Matos. aqui não está tomando café da manhã. Ah, eu não vou É nem por entrar no isso. mérito da questão, Mas então. a minha frutinha do dia, ela sempre existe na minha agenda, no meu cronograma. Eu não tiro ela todos os dias. No mínimo três. Olha, Todos os viu, dias. gente? Estão vendo? É sobre isso que a gente está falando.
Mas se você não sabe por que que eu falei isso, depois entra lá no meu Instagram e vai ver o vídeo, que eu te conto direitinho por que que eu pergunto se você já comeu sua frutinha hoje, que tem uma história toda por trás, que também fez parte do meu processo de me tornar quem eu sou. E para mim é uma grande alegria, uma grande honra vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre esse livro extraordinário da minha amiga, que eu não conheço pessoalmente. Um dia a gente vai ter essa honra, né? Vamos colocar e jogar para o universo, E né? eu Fazer uns planos mais acredito nisso. animados para que a gente um dia se encontre, né, Ananda? Porque a gente já tem uma história, mas a gente ainda não se conhece pessoalmente. Gente, vocês acreditam como a internet é um negócio extraordinário? E a gente está junto Exatamente. nesses processos todos, nessa busca por propósito, né? Então, para mim é uma honra e uma alegria ter ganhado esse livro autografado. Então, você que ainda não tem o seu, morra de inveja, porque o meu está autografado. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre processos, que é um dos capítulos desse lindo livro que a Ananda escreveu, contando um livro autobiográfico que conta um pouco sobre a história da vida dela e como ela encontrou os processos. Então, é realmente uma alegria e uma honra estar aqui nessa manhã para a gente partilhar com você que está aí nos acompanhando e divulgar também o livro, mas para você entender um pouquinho sobre o que é propósito. Então, eu quero ler, vou dar um spoiler, dá licença, vou dar um spoiler do livro. Capítulo número 10 do livro, a partir da página 119. Caso você tenha o seu aí, pegue e leia junto comigo, me acompanhe. O que são os processos? Processo é tudo aquilo que está entre o que você é e o que você irá se tornar. Fica entre o lugar que você está e o lugar onde você precisa chegar. Processo é a caminhada que você precisa percorrer até chegar ao destino que Deus traçou para você. Processo é o deserto por onde você passa. Processos são as etapas pelas quais é necessário você romper. E eu vou parar por aqui porque já tem muita informação. Já tem muita informação aqui, já tem coisa demais para a gente conversar. Uhum. Processo é a caminhada que você precisa percorrer até chegar ao destino que Deus traçou para você. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã de segunda-feira pós-ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente celebra, comemora, na minha igreja a gente chama de oitava da Páscoa. São 8 dias em que a gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte. E eu acho lindo, porque é um tempo em que a gente busca trazer essa alegria e reviver. Meu irmão, minha irmã, onde é que você está na sua caminhada? Até que ponto você se conhece? Você já encontrou qual é o seu propósito na vida? Qual é a missão que Deus te deu de presente? Essas são tantas são perguntas que fazem a gente refletir um pouco. É uma semana importante, né? Na minha fé, a gente vive todo um período de quaresma em que são vivências profundas e avaliações da nossa vida, né? Então, a gente viveu aqui mais de 40 dias olhando para dentro de nós mesmos, buscando quem nós somos, né? Oferecendo um pouco de sacrifício, porque às vezes a gente fala, por exemplo, em jejum. Ah, mas para que você faz jejum? A gente faz jejum para dizer para mim, para minha carne, que eu posso mais. Se eu não sou capaz de fazer um jejum, como, como diz o meu compadre, se você não dá conta de dizer não para uma batata frita, quem que você é na fila do pão, meu filho? Não é? E às vezes você está apenas vivendo. Você está. Não, você não está vivendo. Você está deixando a vida passar por você.
Quantas e quantas pessoas chegam no nosso consultório como terapeutas, muito mais do que como nutricionistas, como terapeutas, e nos falam e vão contando um pouco da sua história, e a gente vai percebendo que essa pessoa apenas deixou a vida passar e que, e que nesse momento ela pode estar apenas esperando a morte chegar. Ela não conseguiu realizar, ela não conseguiu se ver. Então, o convite nessa manhã, meu irmão e minha irmã, é para você se olhar com a generosidade que Deus tem por você, com a generosidade que o Criador te oferece. Muitas vezes a gente nos olha com um olhar tão, uma lente tão julgadora, e aí a gente se coloca como vítima. Um pouco disso tudo que eu tô falando para vocês é spoiler do livro da Ananda. Se você for ler, você vai ver que tem um pouco disso tudo. Mas é exatamente isso. Enquanto você se vê como vítima, você não caminha no processo. Não é isso, Ananda? Exato. Ô, Silvia, achei muito interessante. Eu gosto muito de escrever. Então, para a gente conseguir ter essa conexão. E eu achei muito interessante, gente, que realmente, quando nós estamos na vida e nós não paramos para ter essa busca desse autoconhecimento, de fato, aonde de nos perceber, né? Aonde nós estamos, a gente passa pela vida, eu até anotei aqui, esse sobrevivendo. E o que é isso, sobreviver? Você passa, você já ouviu falar daquela frase? Nossa, mas eu não sei o que eu fiz até aqui. Ou, nossa, eu não fiz nada até aqui da minha vida, eu não construí nada. Ou, nossa, o ano tá passando muito rápido, parece que o dia não tem, né, tem menos que 24 horas, eu não tô Muitas. dando conta, tem muita coisa para fazer. E, E sabe, é isso, tantas. e isso, ele é potencializado quando a gente fica olhando o Instagram, por exemplo. Ah, nossa, Ou mas Facebook. fulano de tal, né? Fulano de tal, olha tudo que ele já fez, olha tudo que ele já realizou. E a gente tem que olhar para o outro e pensar, que bom para ele. Que isso me sirva de incentivo e não crie em mim uma inveja doentia, que é um processo ruim, que me coloca mais como vítima, né, Ananda? Isso. E você cria, né, Silvia, até um ciclo de autossabotagem. Você entra nesse ciclo de autossabotagem, de vitimismo, e você fica aprisionado nisso. E quando a gente vai para as redes sociais, é tão inconsciente porque é uma fuga. A gente se perde naquele processo, naquelas notícias, começa a se comparar. Ah, porque o outro está fazendo isso, porque o outro está vivendo dessa forma, porque o outro está construindo isso. E eu, nossa, eu não sei o que eu fiz na minha vida, eu não sei o que eu construí. Parece que o ano está muito atropelado, que as horas são muito atropeladas. Então, de fato, nós estamos o quê? Sobrevivendo. Mas Deus nos chamou não para sobreviver. Deus nos chamou para viver. Deus é um Deus intencional, né, Silva? Deus é um Deus de intenção. Deus é um Deus claro e objetivo. E E é isso que ele organizar. ministra. Deus vem para nossas vidas, né, Silvia, para organizar. Pode estar tudo bagunçado, não tem problema. Mas Deus chega porque e organiza, ele coloca em ordem. Deus, desde Gênesis, ele começou a trabalhar em toda a sua palavra, em toda a sua trajetória. E o que ele faz nas nossas vidas é você ver o quê? Organizar. É ordem, é processo. O processo que acontece, que é o que a gente vai conversar, né, que é o assunto de hoje, ele tem etapas. São as estações da nossa vida. Então, Deus, quando Ele vem ministrar nossas vidas, as nossas emoções, quando a gente pega a nossa origem, quando a gente pega tudo que a gente vivenciou, e a gente percebe que nós somos chamados não para sobreviver, nós somos chamados para viver de uma forma clara, objetiva, intencional, com razão, para saber aonde a gente vai chegar. Deus quer firmar os nossos passos. Então, quando a gente. Achei muito interessante a Silvia comentando que ela passou por um caminho para chegar à Páscoa, né? Essa Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, ela foi ministrada no coração de vocês, né, Silvia, nesse processo todo. Foram 40 dias de processo.
40 dias de caminhada, de entrega, de aprender a ouvir e internalizar. Muitas vezes a gente está tão atropelado no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a gente não para ouvir e internalizar e entender o que aquela palavra está sendo dita. Então, hoje de manhã, o processo, gente, é a gente saber que a vida ela segue. O nosso dia a dia a gente acorda, a gente tem rotina, nós temos filhos, nós temos trabalho, mas tudo isso nos leva a uma direção, tudo isso nos leva a um caminho. E às vezes nós estamos paralisados nesse caminho. A vida está passando, que é aquilo que a Silvia comentou, a vida está passando, as circunstâncias estão acontecendo, as oportunidades, né, Silvia, estão batendo na sua porta, e às vezes a gente está lá preso, amarrado. Quando tudo passa, nós estamos aprisionados. Então, a Silvia também comentou, nesse meio de prisão, de amarras da nossa vida, a Silvia comentou sobre visão. Então, eu gosto muito, uma das táticas, né? Tô brincando, de usar óculos, gente. Eu gosto muito de usar essa explicação. Que a nossa vida, as circunstâncias, as percepções que nós vamos vivenciando, as nossas experiências, desde a geração dos nossos pais, aquilo que nós somos criados. Quando nós nascemos, a nossa primeira visão de vida vem dos nossos pais. Aquilo que eles veem é passado para nós. Então, ao longo da nossa trajetória de vida, os nossos olhos eles vão ficando o quê? Embaçados. É como se a gente não conseguisse ter foco. Então, a gente não consegue ver com clareza. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa, às vezes, trocar as lentes. Ou limpar, né, Silvia? Eu preciso limpar, preciso voltar no profissional e ver se, de fato, essa lente, ela tá focada, ela é uma lente própria para mim. E o que isso significa, então? Tudo isso que a gente está falando de trocar as lentes. Encontrar a sua história. Encontrar a sua identidade. Olhar para a sua história, a Silvia gosta muito de usar esse termo e eu também gosto, que é olhar para a sua história com generosidade, com gentileza, com amor, com leveza. A nossa história, gente, ela não é para ser pesada. É nós que deixamos a nossa vida um fardo, um peso. Mas Deus nos chama para que nossa vida seja leve, seja fácil. Por quê? Ah, não, mas não tem nada a ver. As circunstâncias que eu vivo, os problemas que eu enfrento são todos difíceis. Sim, porque eles são difíceis, só que quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente se encontra em nós mesmos, quando a gente consegue encontrar a nossa identidade, aquilo que vai acontecendo na nossa vida não é um fardo. Muito pelo contrário, é experiência que te faz evoluir. É experiência que te faz crescer. Então, não é as circunstâncias que acontecem na sua vida, as dores que você vivencia, os problemas, obstáculos que você enfrenta no seu dia, eles não são para te paralisar. Eles são para você criar experiências e te fazer mais forte. Aquilo que acontece na nossa vida é para nós criarmos o quê? Aprendizado. Então, como que a gente aprende? Eu aprendo com a vivência do outro, mas eu também aprendo com aquilo que eu vivenciei e com aquilo que eu estou vivenciando. Então, muito da minha vida vai acontecer confrontos, vai acontecer choques, vai acontecer. Por quê? Porque há um embate entre aquilo que eu acredito ser uma verdade e que de fato é uma verdade, porque o que prevalece, né, Silvia, é sempre a verdade e os princípios, mas vem de confronto com aquilo que nós acreditamos ser, que é uma crença. E nós, então, tudo isso que a gente vai vivenciando, são processos da nossa vida. A nossa vida ela é dividida em ciclos. Então, os ciclos da nossa infância, os ciclos da nossa adolescência, aquilo que nós vivenciamos na nossa vida adulta, são ciclos, são fases. Então, a gente precisa passar por essa fase de uma forma muito bem estabelecida, para que tenha um começo, um meio e um fim. Para que eu consiga iniciar um novo ciclo, eu preciso encerrar um outro. Então, não deixem os ciclos de vocês, sejam eles de relacionamentos, de trabalhos antigos, de amizades, abertos, inacabados, tá? Analisem isso
e levam em consideração que eu preciso encerrar de uma forma saudável. Porque para mim viver o novo, eu preciso estar firmada naquilo que é novo. Eu preciso estar firme, de fato, naquilo que eu vou viver no amanhã e não presa naquilo que eu vivi no passado. Para que eu consiga receber o novo, eu preciso me desligar do passado. Silvia, você quer comentar algo sobre isso? É, eu quero trazer uma visão que talvez, meu irmão e minha irmã, você ainda não tenha pensado. Acontecem momentos na nossa vida que a gente diz que é um trauma. Mas na verdade, um trauma, ele não é o que me aconteceu, né? Então, deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Eu sofri um assalto num momento da minha vida. Fiquei refém dentro da minha casa com meu marido, com meu filho mais velho, e eu estava gestante do meu segundo filho naquele momento. Várias pessoas do condomínio pegaram elas e trouxeram para dentro da minha casa. E naquele dia eles roubaram as nossas alianças. Quando terminou o assalto, enfim, ninguém se feriu, enfim, eu precisei sentar e chorar muito. Todo aquele medo, toda aquela adrenalina, aquilo passou por mim, né? Mas você vai me dizer, Silvia, então foi um trauma isso para você? Aquilo foi um acontecimento. Trauma é o que eu permiti que aquilo se perdurasse na minha vida. Isso é um trauma. É o que você permite que fique dentro de você. Então, digamos assim, que eu estava conversando com a Ananda e a Ananda me falou algo que me feriu. Isso é um acontecimento. Agora, se eu passar o resto do dia me lembrando aquela frase que a Ananda me falou, eu vou estar me ferindo de novo, de novo, de novo e de novo. Mas isso é culpa da Ananda? Não, é minha culpa. E aqui entra a nossa responsabilidade pelas coisas que nos acontecem. E é aqui que entra o convite para você se olhar com generosidade, meu irmão e minha irmã. Porque se olhar com generosidade é um processo. Não é porque eu estou te falando, olhe para você, que você vai conseguir, ó, prontamente. Que você vai conseguir esquecer a ofensa que a Nanda me fez. Não necessariamente, mas vai me dar a oportunidade de olhar para essa situação, iniciar um processo de olhar com outros olhos, de dizer, eu não permito mais que aquela palavra que ela me disse continue me ferindo. E no desenrolar do caminhar, do processo, você vai chegar no momento de dizer: eu te perdoo. Não porque eu sou melhor do que você que eu te perdoo. Não, eu te perdoo porque eu tenho compaixão dessa situação. Não porque eu sou boazinha agora, eu vou te perdoar pelo que você me fez. Gente, eu já atendi pacientes, por exemplo, que foram estupradas pelo pai. Não uma vez. Dos 6 aos 19. Essa paciente, por acaso, engravidou desse pai. E foi aí então que ela conseguiu se libertar. Porque aí ela apareceu grávida e a mãe perguntou da onde, que essa menina nunca tinha visto homem na vida. E aí ela contou que era do pai, enfim. Só que quando essa mulher chegou para mim, já passavam-se 20 anos que ela continuava arrastando corrente por aqueles estupros que tinham parado de acontecer há 20 anos. Aí você vai me dizer, Silvia, você não tem coração, você não tem compaixão dessa pessoa, você está dizendo que ela estava arrastando corrente. Não, meu irmão, minha irmã, muito pelo contrário. Eu consigo entender a dor dela. Eu consigo acolher a dor dela. Mas ela continua se ferindo por algo que não acontece mais, por uma
impressão que não está acontecendo mais. É justo você fazer isso com você? E como é que a gente cura algo assim? Você cura quando você entra no processo de se olhar com generosidade e perceber que quem está se ferindo agora é você mesmo. E aí eu preciso declarar uma palavra sobre a sua vida para que você consiga entender, porque nem a Ananda, nem eu fazemos atendimento nenhum que seja apenas da boca para fora. A gente ama a palavra do Senhor. Então, todas as vezes que for possível num atendimento, a gente vai liberar uma palavra sobre a sua vida. A gente vai trazer uma palavra que já estava escrito no manual da vida e que talvez você não tenha visto com esses olhos. São Paulo, aquele grandíssimo homem que era um perseguidor dos cristãos, que matou inúmeras pessoas, um dia teve um encontro com Cristo. Ele perdeu a visão. E quando ele recuperou a visão, ele recuperou a visão completa. E é isso, meu irmão e minha irmã, que a gente faz na terapia. E é isso que a gente está te convidando a fazer. E aí Jesus não. E aí São Paulo, né? Paulo, apóstolo de Cristo, escreveu em uma carta que ele mandou para a para os romanos, tá? Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão e minha irmã, qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, de bom ou de ruim, foi permissão de Deus. E se eu estou aqui hoje, e se a Ananda está aqui hoje, é porque nós conseguimos olhar para tudo o que nos aconteceu e transformar isso, e enxergar a verdade nisso. Porque quando conhecereis a verdade vos libertará. E isso é tão sério e é tão importante que nós temos frutos. A palavra do Senhor, ela diz para nós que uma fé sem obras é morta. E nós estamos aqui, oferecendo mais uma vez uma live. E não é a primeira. Eu nem sei quantas lives eu já fiz com a Ananda. A gente já falou sobre diversos assuntos. E hoje nós estamos falando de um dos frutos desta nossa nova visão, dessa nossa oportunidade de olhar a vida com os olhos que o Senhor nos permite. Né? No momento em que Paulo recuperou a visão, as escamas caíram dos seus olhos e ele pôde enxergar a verdade. E hoje nós temos em mãos um fruto da obra que o Senhor fez na vida da Ananda. E você pode adquirir o seu. Você pode encontrar como é que foi os processos que a Ananda passou. E conhecer vários detalhes de coisas íntimas da vida dela. Até você entender qual é o seu propósito. Esse é o convite dessa manhã de segunda-feira. Faz sentido para você que está aí e para você, Ananda? Que lindo, Silvia. Realmente, gente. Como é bom saber que esse é um fruto que de fato foi gerado no secreto. Silvia, eu gosto muito de compartilhar e quero compartilhar com vocês que estão aqui conosco nesta manhã como foi gerado, né? Ele é um livro, sim, que conta, compartilho um pedaço da minha história, uma parte da minha história. Mas ao gerar este livro, ele foi gerado no secreto. Como assim no secreto? Era nas minhas madrugadas. Gente, eu acordava de madrugada e Deus ia ministrando, ia criando conexões e direções. E nesse processo, nesse caminho do escrever, nesse caminho eu ia vivendo os meus processos e identificando os meus processos da minha história, para que pudesse chegar aonde eu cheguei hoje.
para que nós pudéssemos estarmos aqui, né, Silvia, na manhã de hoje, trazendo esse momento para vocês, promovendo esse momento para vocês, falando que aquilo que te aconteceu, não, as tuas marcas, aquilo que você vivenciou, aqui, ó, né, por mais doloroso que tenha sido, existe algo de precioso que Deus quer tirar e te entregar nesse processo. No meio da dor, Deus tira águas e há águas profundas e pedras preciosas das nossas cavernas. O nosso coração, ele é uma caverna muito obscura. O nosso coração, ele é uma caverna, gente, de muitos traumas, de muitas dores. E no processo de vir, de cavar, né? O carpinteiro vem, ele trabalha, as circunstâncias das nossas vidas vão moldando, vão nos modulando, vão nos construindo e oportunidades certas vão acontecendo. Então, quando a gente olha, de fato, quando eu tive a oportunidade de poder olhar para minha história com mais generosidade, com mais leveza, com compaixão, como a Silvia comentou, com um olhar de gratidão. Que bom que eu pude estar, que podemos estar aqui, né, Silvia, no momento de hoje, olhando para a nossa história, olhando aquilo que nós fomos e sabendo que nós não somos hoje aquilo que nos tentaram aprisionar. E muitas vezes foram consequências das nossas próprias ações. Então, muitos dos nossos processos, muito da nossa vivência, da nossa experiência, nos aprisionam em vitimismo. Porque a gente não consegue ter o ângulo certo, olhar com a visão certa. Mas eu gosto muito de falar que, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu, né, no deserto, Deus, né, Jesus esteve lá no deserto com uma crise existencial. Jesus também passou por esse processo. Moisés passou por um processo onde ele precisou ir ao se encontrar com Deus, ao se encontrar com o Criador, sua identidade foi formada. Então, gente, eu gosto muito de falar que ao encontrar a nossa identidade em Deus, quando Deus vem e revela de fato quem Ele é, porque a nossa identidade ela só é firmada quando nós encontramos quem Deus é. Esse é o primeiro processo. Quando nós nos encontramos nesse processo, nesse meio do deserto, nessa dor, a gente consegue encontrar o que é a nossa identidade, o que é de melhor em nós. E aí a gente descobre quem somos. E a nossa vida começa o quê? Frutificar. É isso que a Silvia falou. Nós estamos aqui com a honra de poder dizer que nós estamos frutificando para o reino. Não é para minha vida, né? Não é para a vida da Silvia como o livro que ela escreveu. Não, é para o reino. Porque o que tem aqui, gente, são experiências, sim, da minha vida, sim, da minha história, mas que pode edificar muito a fé de vocês. Pode Coloca fazer com para que fazer um vocês. print. Ah, então tira, que eu não vou conseguir fazer daqui. Calma lá, que tem que chegar aqui no meu computador. Continua falando que tem que chegar aqui que tem um delay. Continua falando, mas segura o livro para eu poder fazer o print. Vou segurar. Gente, então assim, vivendo os processos, encontrando, identificando as histórias que estão aqui, vocês vão perceber que não é sobre a Ananda, não é sobre aquela pessoa que vivenciou as experiências que estão aqui dentro. Não é só sobre isso. É sobre uma visão, um entendimento, um novo norte, uma mensagem, uma direção que vem para as nossas vidas. Então, tem muitas pessoas aqui que eu tive o prazer que já estão com o livro, Silvia, assim como você, que eu tive a honra de poder, né, te entregar esse livro, mas já estão vivendo o que? Suas experiências, sua própria visão, seu próprio entendimento. Uma das minhas orações ao escrever esse livro é que as minhas experiências, elas possam ser também experiências para vocês. Que ao ler esse livro, cada um de vocês possa ter sua própria experiência. Por quê? Porque a nossa vida ela não é fixa, o nosso entendimento ele não é fixo. Nós estamos aqui para... Conseguiu? Tirei uma, mas ficou tremida. Vou tentar outra. Continua. Aí eu me movimentando, né? É, Vou então. ficar quietinha. Fala, você colabora que dá certo. É, então.
Vamos tentar ver se funciona agora. Gente, no meio dos processos, vou deixar ela tirar foto. No meio É dos porque senão, processos. Conseguiu? é porque senão os outros não tiram, né? Ah, Agora foi. tá. Bora. Então tá. Gente, nós todos, ao ler esse livro, vocês vão conseguir identificar o quê? Que nós somos seres totalmente únicos, individuais. Vocês podem ter experiências muito semelhantes às minhas. A Silvia pode ter experiências semelhantes à minha. Nossos pacientes podem ter experiências semelhantes, ok? Mas a identidade entrega nela, vivenciado nesse processo, é que vai fazer toda a diferença. Então, eu tenho a minha percepção. A Silvia tem a percepção dela. Ao escrever esse livro, teve o meu DNA, teve sim a minha genética, teve sim a minha percepção, a minha visão. Mas ao ler, você lendo, você vai ter sua percepção, você vai ter a ministração de Deus no seu coração. E você vai ter suas próprias experiências. E nesse processo de o quê? De autoconhecimento. De você parar, entender aonde que você chegou, aonde que você está hoje e aonde que você quer ir. Eu gosto muito de falar, Silvia, que para mim saber, para mim estar em movimento, preciso saber onde eu quero chegar. E muitas vezes as nossas dores, elas não nos fazem o quê? Enxergar aonde eu quero ir. Mas eu acredito que com o livro ele vai trazer um norte muito forte para a vida de vocês, estabelecendo o que? Visão, entendimento, conhecimento, de saber, não, esse é o caminho. Eu estou no processo da dor, eu estou vivendo um processo traumático, mas eu vou passar por ele. E dentro dessas cavernas, como eu tinha começado a falar para vocês, dentro dessa caverna, que é o nosso coração, vai ser extraído grandes pérolas, muitos bons frutos, porque você não é a tua dor. Não, eu gosto muito de falar isso, Silvia. Nós não somos as nossas dores. Nós somos aquilo que nós decidimos fazer, que é aquilo que você falou, o acontecimento e o trauma. Então, aquilo que me aconteceu, ele não me modifica. O que me modifica é o que eu decido fazer a partir de agora. E hoje vocês estão tendo essa direção de saber, não, é possível sim eu fazer diferente. É possível sim eu trilhar, mesmo que com dificuldade, mas não parar. Eu preciso ter um olhar fixo, aonde eu quero chegar, aonde eu quero ir e trilhar, passar por esse processo. E esse processo, gente, ele traz muitas estações. Assim como o nosso ano, né? O nosso ano ele tem o verão, tem o inverno, tem a primavera, tem o outono. Mas todos eles têm o quê? Significado e sentido para sua vida. É assim como a nossa vida, é assim como a vida da Silvia, é assim como aquilo que acontece conosco, né, Silvia? Pode Eu estava aqui continuar. bebendo a minha água e eu estava pensando que olha que exemplo simples, de algo simples. Eu tenho aqui uma taça com água. A gente começou falando sobre vitimismo. No meu processo, eu precisei entender que beber água em copo de requeijão era porque eu não via em mim merecimento. Gente, quanto custa uma taça dessa? De vidro. Não, olha, não é nem cristal, gente. É um copo de vidro. Que eu depois até vou postar para vocês. Eu estava gravando um videozinho montando uma mesa aqui em casa. Agora de manhã, para deixar pronto, porque daí tem a live, daí depois tem que buscar as crianças, sabe como é que é, né? A gente tem que cronometrar o tempo para tudo caber na vida da gente. Mas aí eu pensei assim: vou pegar uma água e vou trazer, né? Porque eu sempre bebo água. E aí eu coloquei lá taça para as crianças. E eu trouxe aqui taça para mim. Por quê? Por que eu não posso beber água numa taça?
Outro dia eu pedi para os meus filhos trazer uma água para mim. Eu estava trabalhando, estava muito assim focada numa coisa. Eu não gosto de fazer uma pausa porque daí parece que você perde o raciocínio, né? Aí eu falei, traz uma água para mãe. Aí meu filho do meio trouxe numa caneca. Eu falei, gente, eu detesto beber água na caneca. Parece que tem outro gosto. É um negócio... Tem outro gosto? Não, não tem. Mas é o que aquilo representa para mim. Então, no meu processo, eu tive que me autoconhecer e começar a colocar coisas concretas na minha vida para que eu entendesse todo o valor que eu tenho. Porque no meu livro eu falo isso. Eu falo que os outros me respeitam da forma com que eu me respeito. Então, se eu estou mostrando que eu vou tomar água no copo de requeijão, que é só isso que eu mereço, então é isso que eu vou ter. E eu preciso colocar um propósito. Olha, está escrito aqui: você nasceu para um propósito. Qual é o propósito? Tem uma frase que eu uso demais em atendimento, que é do, do, do filme Alice no País das Maravilhas. Chega um momento que a Alice se encontra com o gato e ela pergunta para o gato: para onde vai esse caminho? E o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? E ela disse: não sei. Aí o gato fala aquela frase emblemática: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Meu irmão, minha irmã, é imprescindível você saber qual é o seu propósito. Você precisa encontrar em você qual é o plano de Deus para a sua vida. É fundamental. A Letícia está fazendo uma contribuição maravilhosa, que a Letícia também é uma pessoa que eu amo do fundo do meu coração. Obrigada por estar aqui, Letícia. Que ela disse assim: você fracassa quando a xícara é para visita e o copo de requeijão é para você. Eu falo bastante sobre isso no meu livro, né? Quando eu estou arrumando a minha mesa de uma maneira muito bagunçada e eu guardo as taças, eu estou dizendo para os meus filhos assim que um dia especial ou o dia que vier uma visita, aquilo é importante, não aquelas pessoas que eu amo. Olha como são coisas que não é tão difícil, meu irmão e minha irmã, de colocar em prática. Pode ser que você não tenha condições financeiras para comprar uma taça de vidro hoje, mas se esforce para ficar melhor. Quantos de nós. Agora tá rolando aí uns memes na internet que eu acho que eu até vou gravar um também, que eu acho extraordinário. É assim: você já confundiu o inimigo hoje? Que a pessoa fala: levanta! Toma um banho, passa um batom nessa cara. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Às vezes eu tô ligando a câmera para atender um paciente, eu falo: meu Deus do céu, eu não passei nem um batom hoje, vou passar um batom. Porque a pessoa merece o meu melhor. Mas eu tenho que estar bem comigo mesma, para que eu ofereça para ela o meu melhor. Então, eu tenho visto uma maquiadora que eu adoro, que ela é super engraçada, e eu não sei se a Nanda conhece. Ela é casada com um autista e ela tem duas filhas autistas. Depois eu vou te mandar o link dela. Ela é super engraçada, ela é aqui do Paraná. E aí ela tem essa do meme do já confundiu o inimigo hoje e tal. E ela fala: ó, você não tem dinheiro, porque ela é maquiadora. Então, às vezes, ela faz maquiagens com produtos caríssimos e tal, porque assim, coisa de qualidade. Mas ela tem um que eu também tenho, que agora não tá aqui, tá dentro da minha bolsa, que é um daqueles, aquela embalagem verdinha, que é um batom 24 horas, que ela fala: gente, R$ 2,50. Se você não tem R$ 2,50 para confundir o inimigo, aí lascou, aí não sobra mais nada. Que bobagem, gente. Mas com aquele mesmo batom de R$ 2,50, ela faz aqui, ó, coloca um blush, ela faz até sombra com aquele batom de R$ 2,50 e bota o batom e vai pra vida. Não é pequeno. Isso é estar no processo. Mário Sérgio Cortella é um dos grandes aí, né? Grandes nomes
da nossa cultura, né? Ele tem inúmeros livros, ele é palestrante a vida toda, e ele fala uma coisa sobre capricho. Ele diz assim: capricho é você fazer o melhor que você pode com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É, é de um é de um conhecimento tão sublime, é você fazer o seu melhor. E o seu melhor é cuidar de você. Porque já foi o tempo em que mamãe cuidava de mim. Eu cresci. As escolhas são minhas. Eu preciso realizar aquilo que o Senhor desejou para mim. Mas eu só posso conhecer o meu propósito se eu me conhecer. Para então eu ter um relacionamento com Deus. Porque enquanto eu estou escondida, enquanto eu sou como Paulo, com as escamas nos olhos, eu não consigo ver. Eu não consigo sentir. Eu não consigo me abrir. Não é isso, Ananda? Que lindo, ô Silvia. E como tá tudo interligado e muito conectado. Nós precisamos. A Silvia é tão gentil, né, gente, nas palavras, tudo tão interligado. É suave ouvir ela falar. E como é gostoso. Silvia, eu amo ouvir você falar. Então vamos fazer mais umas lives. Eu tive um insight aqui sobre algo que eu tive numa missa final de semana. Já tem um tempo, na verdade, que o Senhor está ministrando isso no meu coração e eu não tinha entendido. E agora, durante a live, eu tive a revelação do que é para eu trabalhar com isso, que é sobre pedras preciosas. Você estava falando sobre isso e foi, sabe, parece que me abriu os olhos. E eu vou fazer uma série de lives sobre isso e, se bobear, escrever um livro, porque é profundo o negócio. É, Buraco é mais embaixo. Então, vai ter coisa boa vindo por aí. que notícia boa, maravilhosa, né, Na Silvia? verdade, eu E tô de fato com o é, livro nós parado, somos. né? Que não tem fim, eu não consigo dar fim naquele livro, porque a gente quer colocar tanta coisa, né, Ananda? Ah, e você quer colocar mais coisa, e daí o teu dinheiro não paga. Aí você Aí a tem gente que. Daí a Aí gente você para. para eles para você criar outro. Não dá para É, pôr tudo num só, não não. dá, Põe em não dá. vários. Tem que ter um, depois o outro, porque a gente investe, né? É muito investimento, é muito amor. É como se nascesse um filho, né? Quando você tá terminando o livro. Gente, é um processo que vocês não têm uma noção. E a Ananda, eu vou contar um segredo para vocês. A Ananda começou a escrever esse livro tem tempo, hein? Uhum. Tem tempo. Quando a gente se conheceu por uma. Olha, como a nutrição é um negócio bacana na nossa vida, hein? A gente atende pouco como nutricionista hoje em dia, mas esse conhecimento trouxe pra gente muita coisa, né, Ananda? Eu costumo Exatamente. falar que, por mais que eu não esteja atendendo tanto como nutricionista no sentido de prescrever dieta, porque hoje a gente atende muito mais olhando que isso qual é o trauma que provocou isso em você, né? Esse problema alimentar que você tem. Mas fecha aqui que não era isso que eu queria falar. O que eu estava falando é que a gente se conheceu porque eu era nutricionista e eu, num grupo de um curso que a gente estava fazendo junto, falei que era nutricionista e ela falou: Ah, eu também sou. Aí a gente começou. Criou Nós o quê? Conexão. conexão. Era um curso sobre se conhecer, se autoconhecer, liberar, né? De abrir mão dos nossos traumas, que acho que a palavra liberar nem é mais o que eu enxergo na vida, mas abrir mão. E foi naquele momento que a Ananda começou a abrir mão e eu comecei a abrir mão também, e ela partilhava as coisas dela comigo e vice-versa. Enfim, o livro começou lá. Ó, Uhum. então, gente, isso aqui, olha, para chegar na sua mão, você não tem uma noção de quanto é Realmente. extraordinário o caminho. Bendito seja Deus por isso. E ó, vamos caminhando para os finalmente, né, Nanda? Vamos Vamos, concluir, realmente. porque temos que fazer um Possível. almoço, cuidar das crianças. Porque no meio do nosso processo, muitas Nós vezes somos mães. no meio do nosso
processo, às vezes, a gente tem que lavar uma louça, cozinhar uma comida, selecionar o que o povo come, né? Porque graças a Deus a gente é nutricionista e pelo menos o povo aqui em casa tem que comer bem. E é isso. Ô, Silvia, é tão interessante você abordar isso, gente, porque de fato, esse livro, Deus teve que trabalhar muito no meu coração para ele ser gerado. E de fato foi trabalhado muito. Gente, ele há 9 anos, Silvia, 9 anos, esse livro nasceu no meu coração. Pelo amor de Deus, gente, olha a velheira. Sentiu o impacto aqui, ó. 9 anos. Jesus misericórdia. E eu tinha esquecido dele. Eu tinha esquecido e Deus já tinha ministrado no meu coração sobre ele. E passou-se os anos. Pensa, 9 anos, gente. E aí, quando eu fui para psicanálise, quando a gente se conheceu, eu e a Silvia, Deus foi ministrando, eu fui escrevendo. E esse livro, ele era para ser só meu. Eu até brinco que no início eu era egoísta, Silvia. Esse livro era só para mim. Eu Não, mas falei, nem gente, eu vou escrever, mas ele tanto. vai ficar. Algumas coisas ela já me mandava. E olha que a Nanda escreve. Ela tem uma facilidade para escrever, para colocar no papel as coisas. Então, algumas coisas eu conhecia, não o livro todo, não assim lindo, suave, fácil de ler, igual tá aqui, né? Tinha muita. Era terapia, na verdade, né? Aquilo era terapia. Gente, é processo. Olha, a Ananda precisou escrever para se entender. Ela precisou escrever. E olha que bênção, isso virou um livro que você pode ler. E foi o que a Nanda já falou, você pode entender do seu jeito. Né? O Senhor, Exatamente. Deus, ele é tão lindo, porque eu peguei uma frase agora de Romanos para falar sobre isso com você. Não se amoldeis a esse mundo. Permita metanoia. Está escrito metanoia aqui, por isso que eu peguei essa frase para te falar. Mas a palavra de Deus, ela é tão viva e vivificante que em cada momento que você está passando na sua vida, Deus te dá um novo jeito de ver. Porque tem coisas que a Nanda escreveu aqui que eu até falei no meu livro. Algo semelhante, né? Mas foi a forma que Deus falou com ela. Entende? Do jeito que eu li o livro, não é do jeito que a Nanda escreveu. Não é o mesmo sentimento que ela teve. O sentimento que eu tenho é de ver, meu Deus, como a Nanda cresceu. Louvado seja Deus que eu estava nesse processo. Gente, eu fico tão feliz de acompanhar as coisas da vida das pessoas. Eu sou aquela pessoa que gosta de acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Sabe? Eu sei das histórias, aí daqui a pouco, daqui uns dias passa, eu pergunto, e daí? Como é que você tá bem? Né? Aquilo foi resolvido. Ó, a Dani Farias está dizendo que ela já quer o livro. Dani, você não vai, olha, Eu já perder o seu dinheiro. anotei aqui. É um livro, nossa, vale a pena. E é tão interessante. Eu já anotei aqui, Dani. Depois eu entro em contato com você. Gente, de fato, é muito gostoso. A gente dá muita risada juntas, né, Silvia? É uma amizade muito linda, nossa. É muito louco, E, gente. e de fato, esse livro ele foi sendo construído muito aos poucos. Mesmo, gente, mesmo depois de pronto, eu ainda falava, não, ele vai ser meu. Aí eu revelei ele, levei ele pra gráfica, falei assim, não, mas ele ainda vai ser meu. A Marcolina está lendo. Ele ainda vai ser meu. E Deus foi ministrando. E teve que quebrar muita coisa, hein, gente? Nossa, pensa num processo. E Deus foi lapidando, e Deus foi construindo, até que eu falei, não, chegou o momento. Chegou o momento dele estar nas mãos de quem Deus quer ministrar. Eu falo que esse livro ele vai chegar nas mãos onde eu não consigo estar. Onde eu, ser humano e pessoa e indivíduo, não consigo estar, mas Deus consegue estar. E eu tenho certeza que esse livro ele vai chegar até você através dele, que é uma conexão do Senhor para a vida de vocês. Não é a Nanda, não é a Nanda, não é a Silvia, não. Eu acredito que é de fato um presente do Senhor para a sua vida. E que realmente Ele cresça uma das minhas e a gente orações, Silvia, desapareça, né? Para que isso, ele cresça.
e a gente desapareça. Eu Uma quero das... fazer só um adendo, e eu já vou me despedindo com esse adendo. Isso aqui, como eu estava falando antes, é um fruto da fé, do conhecimento, da junção que a Ananda conseguiu fazer da vida dela, dos processos que ela passou. E isso aqui é um legado. Isso aqui é algo que, em algum momento da vida, quando a gente não tiver mais aqui, porque a gente vai passar, mas a palavra do Senhor ela não passa. Então essa vivência que a gente tem hoje, os nossos filhos, quando adultos, talvez possam ler e pensar: nossa, minha mãe passou por isso. E ela conseguiu se ver assim, assim, assim. Olha como ela venceu essa tribulação. Olha como ela pôde, como eu dizia no começo, ressuscitar com Cristo nas coisas que ela precisou passar. Que é muito diferente, meu irmão, minha irmã, do que você deixar uma herança. Deixar uma herança é deixar bens para que os seus filhos, netos, genros, noras se degladeiem. Deixar um legado é algo além. Então, quando chegou esse livro nas minhas mãos, a Nanda fala sobre legado aqui, eu pensei assim, gente, isso realmente é um legado. É algo que não vai se perder. É algo que vai ficar e que o tempo pode passar, as coisas podem ser esquecidas, mas no momento que isso chegar de novo na sua mão, no momento que você estiver passando por uma crise, você vai ter condições de sentar e ler de novo, e se reencontrar e se reinventar, e isso vai chegar como uma palavra viva de novo, porque são muitas coisas que o Senhor fez neste livro para ele chegar aqui. Então, é uma alegria e é uma honra muito grande poder estar aqui falando sobre esse livro, né? Sobre essa história que eu acompanhei, que eu vivi nos bastidores, que a gente já chorou, a gente já riu, se, a gente se quebrou e se construiu e se permitiu viver. Então, meu irmão e minha irmã, a gente às vezes fica só contando, a gente vê por aí essa vitrine da internet, né? Que só aparecem coisas boas. Mas não se engane, não, meu irmão. Compra o livro. Dá uma olhada que não é feita só de coisas boas. É. Tem bastante coisa aí que foi desafiadora, mas que sim, a gente pode dividir o nosso jugo com aquele que já disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E você sabe o que é jugo? Outro dia eu vi uma imagem do que é jugo, porque às vezes você escuta uma palavra, você nem sabe o significado e você acha que entendeu tudo. Jugo é quando você tem uma paeira, uma dupla. É uma dupla, né? Então tem aqui um cavalo e o outro lado está pendente. Isso em cima é o jugo. Quando você está carregando sozinho, você está carregando arrastando. Ó. Mas quando você entrega para Jesus, Jesus ele entra aqui debaixo com você. E ele carrega a maior parte. Ele deixa a parte mais leve para você. Então, quando ele fala assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, é sobre isso que ele está falando. Que o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. E é sobre isso. Você vai encontrar nesse livro um pouco sobre isso. Encontrar Jesus no meio do caminho é extraordinário. Gente, que lindo! Não, eu amo ouvir a Silvia. Eu amo. Enquanto eu gosto de escrever, gente, eu amo escrever. Eu descobri depois do TEA, do nosso filho, que o escrever para mim é um hiperfoco. Por isso que eu escrevo, gente. Na nossa outra live era eu lá escrevendo. É normal. Para mim isso hoje é natural. Descobri que é um hiperfoco e para mim é leve. Mas ouvir a Silvia, gente, é um prazer tão grande, tão grande. Silvia, as tuas palavras, elas são suaves. A tua palavra, ela é como pluma. E ela vai, assim, acolhendo, abraçando.
É maravilhoso ouvir você. E eu lembro que no início da live você comentou e que realmente um dia a gente possa se encontrar pessoalmente e podermos comemorar juntas quem nós somos, a história que a gente vivenciou e a nossa amizade. E é um prazer tão grande, sempre é uma honra poder te ouvir, porque você tem muita sabedoria em tudo que você fala, é muita direção de Deus sobre você e através de você. Por isso que você transborda o Criador. E é maravilhoso ouvir você. Silvia, obrigada por cada uma das suas palavras. Obrigada. E assim, quando eu de fato quis te presentear, foi do fundo do meu coração, porque nós vivenciamos esse processo juntas, né? Como você contou, compartilhou com a gente. Muito, muito, gente. Muita da minha história, nós juntas vivenciamos e trilhamos esse caminho juntas para poder chegar aqui onde nós estamos hoje. E eu achei muito interessante, eu pegando a fala da Silvia, esse é um livro que eu ia compartilhar com vocês, que enquanto eu escrevia, eu orava a Deus que cada um que ler esse livro tenha as suas próprias experiências, não baseada nas minhas, mas baseada no que Deus quer ministrar no coração de vocês. E é tão interessante que, por mais que eu li esse livro, e mesmo que eu li ele depois de pronto, Deus foi ministrando sentimentos novos, visões novas, percepções novas. Então, porque a vontade dele, ela sempre se renova. A presença do Senhor sempre traz uma ministração nova às nossas vidas. E eu creio que vai ser assim com vocês. Assim como foi na nossa live, assim como é nas nossas vidas, a presença de Deus. A gente lê a palavra e essa palavra, ela sempre é ministrada de uma forma diferente. E eu creio que esse livro ele vai ser da mesma forma. Vocês vão ter suas próprias experiências, sim, mas sempre ministrados. E quando acontecer, como a Silvia falou, aconteceu alguma turbulência, não estou no dia legal, não deixem de consultar esse livro, ele vai ter realmente uma palavra direta, direcionada para o coração de vocês, mesmo nesse dia que está tão escuro. Gente, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Foi uma live assim que eu fiquei maravilhada com as palavras da Silvia. Foram palavras que, de fato, aqueceram muito o meu coração, que eu amo, amo ouvir ela. E que bom poder estar aqui com vocês, trazendo esse início de semana muito, muito abençoado e cheio de riquezas, de profundidade da presença de Deus para o coração de vocês. Uma semana abençoada, extraordinária. Quem desejar o livro, gente, pode me procurar, ou procurar a Silvia também, não tem problema, pelo direct, que ela me avisa, a gente conversa. E esse livro ele pode chegar até vocês. Muito obrigada, Silvia. Gratidão por poder estar aqui. Gratidão por poder te ouvir novamente. Uma semana abençoada para vocês. Um beijo. Até mais. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Tchau. Deus abençoe.